Obrigado por este coração tão nobre, obrigado por esta simplicidade, obrigado por este amor que tem para com as coisas de Deus e que tem para seus filhos. Porque aqui estão todos os seus filhos e essa formosa promessa que Deus lhe fez faz mais de 40 anos e que hoje se vê refletida em nível mundial. De diferentes nacionalidades, estamos com um coração muito fervente, com um coração muito disposto. Muito obrigada, irmã, por seu carinho e que Deus a abençoe. Recebamos a nossa irmã Maria Luísa com um fortíssimo aplauso. Muito boa tarde, irmãos. O Senhor os abençoe. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu creio que é a primeira vez que venho aqui, a esta cidade. Mas não significa que eu não os tenha no meu coração. Eu sempre tenho meu coração a todos os irmãos e todas as igrejas em nível mundial. E quando eu oro ao Senhor, e quando coloco a igreja nas mãos do nosso Deus, eu digo ao Senhor, desde o Alasca até a Patagônia, todos os Estados Unidos, todo o Canadá, toda a Europa, toda a Ásia, a África e todas as demais ilhas, há uma alma que te louva. Então, eu sempre coloco diante do Senhor isso e digo, Senhor, lembra-te de todos eles que estão neste lugar, que estão confiando, clamando-te, esperando em ti. Assim eu como oro ao Senhor. Quando eu me lembro de todos vocês e sempre estou meditando nos lugares e desejando com o meu coração visitá-los, mas é impossível já para a força humana, como humanos, nos foge ao alcance isso, mas o Espírito do Senhor, sim, está em todos os lugares. E o Espírito de nosso Deus está aí, rodeando-nos em todas partes, em todos os lugares, onde um coração busca a Deus e quer seguir o caminho do Senhor. Isso é o importante. Isso é o bonito, o formoso, que o Espírito do Senhor está aí, governando a cada um de nós, para que não nos extraviemos, para que não nos desviemos do caminho, mas aqui estejamos firmes no Senhor. Portanto, me sinto muito contente de estar aqui. Podem se sentar um momento, por estar aqui com vocês, e que o Senhor me permita continuar visitando outros lugares que jamais também nunca visitei. E desfrutamos sempre no Senhor. Portanto, hoje vamos nos regozijar no Senhor, mas não sem antes agradecer ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. E uma saudação também muito especial para as pessoas novas e também a todos os irmãos e a todas as pessoas que nos verão no vídeo. Neste vídeo, uma saudação com todo carinho a todos vocês, aqui da Espanha. Bem, agradecemos ao Senhor. Vamos orar para que Deus prepare nossos corações para a meditação da palavra de Deus e para as perguntas que vocês têm nesta tarde. Vamos agradecer a Deus. Gracias, Señor. Padre, eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eres nuestro Dios verdadero, nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Dios, creador del universo, el dueño de toda la creación. Somos criaturas tuyas, somos obra de tus manos. Así que nosotros te damos la honra, la gloria y la alabanza en estos momentos. Te alabamos, Señor, te damos las bendiciones, Señor, porque tú estás en las alturas, porque tú estás en lo alto, porque tú nos miras con ojos de misericordia y nos escuchas con oídos misericordiosos también. Nos bendice, Señor, sin merecerlo. Pero aquí estamos, Señor, para honrarte, para glorificarte y lleno de alegría en nuestro corazón, leyendo la Biblia, cantando a ti, Señor, y haciendo todo esto porque sabemos que tú nos estás escuchando y que tú te agradas de las alabanzas de tu pueblo. Tú te agradas, Señor. Así que agrádate el día de hoy de la meditación y también de este estudio bíblico, esta enseñanza. Agrádate, Señor, porque todo lo hacemos para honrarte, para la honra y la gloria tuya.
Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias al Todopoderoso. E cantemos um coro mais ao Senhor. Cantemos um coro, o coro que diz, Tu és o caminho, que diz que o Senhor Jesus é o caminho, a vida e a verdade. O coro 136. Podem se sentar, irmãos, podem se sentar. E lhes trago boas novas da forma como Deus tem se manifestado nas diferentes igrejas, nos diferentes lugares de congregação. E Deus tem realizado milagres, abençoando a muitas pessoas. O Senhor tem estado curando muitos de câncer, tem feito muitas curas de muitas doenças, mas como o câncer é o que está na moda, é o que o Senhor esteve curando a muitas pessoas na igreja. E esteve se manifestando em nível geral. Mas também Deus espera que todos nós busquemos a parte espiritual, que busquemos o batismo com o Espírito Santo e busquemos os dons espirituais para servir a Deus, para ganhar almas para o Senhor. Porque com os dons espirituais, nós os compartilhamos com outras pessoas, na imposição de mãos, na oração, com a profecia ou com as revelações. E desta forma, as pessoas vão pensar e vão crer que Deus está conosco, que Deus sim se manifesta em nossa igreja. E assim as pessoas também sentirão este desejo e esta vontade de vir se congregar. E para isso Deus deu os dons espirituais, para que nós trabalhemos e ganhemos muitas almas para o Senhor através dos dons espirituais. Portanto, deve-se buscar sem cessar, deve-se buscar o espiritual. Vocês não se conformem à noite quando vêm os louvores, se conformem somente com que venham pedir profecia, mas ao contrário, venham buscar receber o espiritual, para assim também ter o que dar e ter o que oferecer às pessoas que vêm pela primeira vez, ou às pessoas recentes, ou aos seus vizinhos, amizades, parentes, os que sabem que vocês são de uma igreja. A igreja do Senhor
cresceu no mundo e se expandiu por diferentes países. Podemos dizer que já quase está em todos os países a igreja. E me perguntavam de que forma era que nós evangelizávamos ou fazíamos para que se abrisse uma igreja, vamos dizer, em El Salvador, Honduras, Nicarágua, como fazíamos? Para que a igreja estivesse nestas cidades, nestes países. E eu respondi a essa pessoa que os irmãos vão morar em outro lugar, vão e emigram a outros países e levam em seu coração a palavra de Deus. E que quando chegam aí, pois se sentem sós e começam como a buscar, a se refugiar, falando de Deus, falando à pessoa que está próxima, eu sou da igreja, conheço a Deus, Deus se manifesta, Deus fala na minha igreja. Sinto falta da congregação, desejo, tenho vontade de estar na congregação, aqui estou só. E que dessa forma obriga os irmãos a estarem evangelizando. E assim, então, as pessoas dizem, eu quero que também venham. Venham para que orem por mim, para que eu escute o que você tanto conta da sua igreja, do seu Deus. Eu também quero ouvir e viver essas experiências. E desta forma, então, é como começa a igreja. Se reúne um grupo, começam e assim se forma a igreja. E, por exemplo, as igrejas da América Central, no México também está crescendo muito a igreja. É porque lá nos Estados Unidos há muitos irmãos da igreja que são mexicanos e eles têm suas famílias em diferentes cidades do México. Então, eles evangelizam sua família pelo telefone, por e-mail. Eles falam da igreja. Então, a sua família lá reúne pessoas e dizem, eu quero que nos mande aqui um pastor para que nos fale. E dessa forma é que se abriu a igreja no México. Neste momento, há uma cidade que se chama Hermosillo, e com certeza escutarão do testemunho deles mesmos, porque eles pediram que um pastor os visitasse. E quem os evangelizou? Sua família, que vive nos Estados Unidos. Já é a segunda vez que vão, a primeira vez foram, se reuniram 40, agora dessa vez se reuniram 100. Então já os irmãos que visitam dizem, já se reuniram 100 pessoas essa semana, daquela cidade. Então, dessa forma, é que a obra do Senhor vai se expandindo. Mas por quê? Pelos dons espirituais. Porque Deus fala neste lugar. Porque Deus se manifesta e Deus faz milagres. Então, nós, ou todos vocês, contam às suas pessoas, às suas famílias, amizades, quem seja, que Deus faz milagres, que isso, que aquilo. Vem sua família, suas amizades que estão sofrendo e dizem, creiam em Deus, confiem em Deus, vão à minha igreja, porque aí é onde Deus se manifesta e faz os milagres. E assim, dessa forma, é como se abre a igreja do Senhor. Que bonita forma tão simples para abrir uma igreja, para evangelizar e abrir uma igreja. Muito simples, com o testemunho de cada pessoa, da sua vida. E na América Central se abriu a igreja em todos os países também, porque lá nos Estados Unidos vivem pessoas da América Central, então eles também fizeram o mesmo. Ligar para sua família, evangelizá-los, falar para eles e prepará-los, e logo enviaram um pastor que vai e ore por eles, que lhes dê profecia, que lhes pregue. Então, dessa forma é que a igreja do Senhor vai se difundindo, vai se expandindo pelo mundo. Mas precisamos poder de Deus. Precisamos respaldo de Deus. E o respaldo e o poder de Deus se adquirem buscando os dons espirituais. Porque quando Deus dá os dons espirituais, respalda a pessoa e a autoriza ou lhe dá poder para fazer o trabalho. A imposição de mãos, aí mesmo vemos os milagres do Senhor. Portanto, desta forma, é simples, mas nosso coração deve-se o quê? Dispô-lo. Isso é importante, dispor o coração. Porque tudo é simples. Depois que nós sejamos sinceros com Deus, todo o resto é muito simples, porque Deus nos ajuda, Ele nos ajuda. E hoje estaremos meditando no Salmo 21,
Salmos 21. Já estão prontos, irmãos? Y dice, E diz, o rei se alegra em teu poder, ó Senhor, e em tua salvação, como se regozija. y aquí habla de un rey E fala de um rei, pois aqui diz que foi Davi quem compôs este cântico, o este poema, o esta ou esta profecia, porque é profecia. poema y es E é um poema e é um cântico ao mesmo tempo também, por la boca del rey. dito pela boca do rei Davi. Quando o rei Davi Espíritu de Dios, era inspirado pelo Espírito de Deus para cantar, él veía visiones ele tinha visões. y en medio de E em meio de suas visões, Deus lhe mostrava seu poder, mostraba lhe mostrava seu esplendor, sua grandeza, e lhe mostrava também as bênçãos que Deus tinha para o futuro, para seus filhos, para o seu Filho Jesus Cristo e para a sua igreja. rey David, O rei Davi esas visiones. via estas visões como ver um filme, e ele, por isso, em meio da inspiração divina, quando o Espírito de Deus o tomava para cantar, começava a profetizar o que estava vendo. Por eso él E por isso, ele profetizava o que via. aquí dice que E aqui diz alegra en que o rei se alegra em teu poder. él cantando, Estava cantando a Deus, orándole al Señor orando ao Senhor con este cántico com este cântico. y veía E via la bendición que el a Padre bênção que o Pai Celestial le estaba estava dando al rey ao rei, el Señor que era o Senhor Jesus. y el rey E o rei Davi via ao Senhor Jesus, que era o rei. y por eso le dice E por isso diz, o rei se alegra em teu poder, ó Senhor, e em tua salvação, como se regozija. Porque Deus estava mostrando a ele também que este rei que ele estava vendo, este rei chamado Jesus Cristo, era el Salvador. era o Salvador. Seria o que iria salvar a humanidade mais adiante. E por isso diz que se regozija na salvação, em tua salvação. O 2. Le has concedido Concedeste-lhe o desejo de seu coração y no le negaste. e não lhe negaste o pedido de seus lábios. Hasta eso Dios Até isso, Deus estava mostrando visiones ao rei em suas visões, Padre. como Pai. Tenía ese trato Tinha esse tratamento coloquial, o Senhor Jesus Cristo, com o Rei, con el Señor de señores. com o Senhor de senhores, com o Rei de reis. Y él veía todo eso E ele via tudo isso e por isso lhe falava en su cántico. em seu cântico. Y dice, E no diz, le negaste la petición de sus labios. não lhe negaste o pedido de seus lábios. Qual seria o pedido que o Senhor Jesus Cristo faria ao Pai? Sería así Qual seria, senão, que él aquela que lhe amava, a su pueblo, a su iglesia, ao seu povo, à sua igreja, às pessoas, e que todo aquele que dispusiera su que dispusesse seu coração para Deus, estaría ahí listo. ele estaria aí pronto, pronto para servir a Ele e abençoá-lo. De eso se trata. Disso se trata essa bênção, O esa petición ou essa petição que possivelmente o Senhor Jesus estava fazendo ao Pai. Leia o número 3, por favor. seguramente. Com certeza, Veía también como ele via também como o Pai o coroava oro fino. com coroa de ouro fino. Diz o 4. Vida te demandó. Ele te pediu vida. La petición que le hizo. Vejam a petição que lhe fez o rei. Eso dice, No verso 2 diz, lhe concedeste o desejo de seu coração. 4 dice, E no 4 diz, a su corazón, qual era o desejo do seu coração? te pidió Te pediu o quê? vida. Vida. Ese rey Este rei pediu ao Pai vida e diz, vida y se la diste. e lhe deste Largura de día largo curso de dias eternamente e para sempre. seguro le dijo Com certeza lhe disse, Pai, la eternidad dê-me a eternidade, porque yo quiero hacer porque eu quero fazer muitas coisas pela igreja. Eu quero fazer muitas coisas quando eu esteja na terra e ainda depois da terra, depois da morte também. muchas cosas Fazer muitas coisas agradarte y para agradar-te e para exaltar teu nome e louvar teu nome. E diz que pediu vida era largura e que isso era largo curso de dias para sempre. No verso 5 diz, tua salvação me dá glória.
Pai Celestial colocou o Senhor Jesus Cristo, lhe colocou honra e majestade. E no 6, porque o fizeste muito feliz para sempre, e o encheste do quê? De alegria com tua presença. Leiam o número 7. Glória a nosso Deus. Diz que o Senhor Jesus, quando esteve na terra e se transformou em ser humano, diz que ele se transformou em ser humano era para que considerasse os seres humanos, para saber o que se sentia ter fome, ter frio, ter tristeza, amargura, felicidade. Então, ele diz que ele sentiu tudo ele viveu para considerar ao homem. Mas diz que ele confiou tanto em Deus e recebeu de Deus tanta misericórdia e Deus o abençoou, porque Deus, o Pai, o trata também como ser humano. E diz que isso foi um grande exemplo que ele deixou para todos nós. E ele disse, é possível, imitem-me, porque assim como eu vivi e como eu fiz todas as coisas, vocês também viverão, farão tudo, sentirão tudo e poderão fazer as coisas. Então o Senhor diz que nós não temos nenhuma justificativa de dizer que não podemos isso ou aquilo, porque Ele diz que sim, é possível, porque Ele o provou quando se comportou como humano. E aqui no verso 8 diz, tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua destra alcançará aos que te aborrecem. Havia aqui inimigos de Deus, e os inimigos que nós encontramos assim na Bíblia, encontramos os primeiros inimigos, podemos dizer assim, os fariseus ou o próprio povo que se diziam que era o povo de Israel, que se diziam que era o povo de Deus. Eles mesmos se transformaram em inimigos do Senhor. Os dirigentes, os principais do povo, os governantes, eram seus inimigos. E como se transformaram em inimigos de Deus, por isso Deus também, de forma dura, os tratou. E os tratará. E seguirá tratando a todo aquele que se transforme em inimigo de Deus. No verso 9, diz que a estes inimigos os colocarás como em forno de fogo. O Senhor os desfará em sua ira, e o fogo os consumirá. Portanto, os inimigos de Deus, duramente castigados. Eles serão assim no futuro, e já também Ele colocou sua mão desde então e castigou fisicamente quando as pessoas ainda viviam em sua carne. Castigou duramente os seus inimigos, os castiga hoje e os castigará amanhã também. E nós aprendemos todas estas coisas, que os inimigos de Deus, pois também serão nossos inimigos. Contudo, por aí é um verso que diz, quando o Senhor Jesus dizia que devia se perdoar os inimigos, mas não disse que devia perdoar os inimigos de Deus. Mas aqueles inimigos que, por qualquer razão da vida, que não tem tanta importância na vida dos seres, se faz uma pessoa inimiga da outra, por inveja, ou porque não pagou a dívida, ou porque ofendeu, bem, se fez inimigo. A estes são os que se deve perdoar. A estes são os que o Senhor diz que se deve perdoar, os seus inimigos. Mas os inimigos de Deus, os que blasfemam, e os que injuriam e blasfemam, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus é uma mentira, que Ele não existe, que Jesus Cristo foi uma mentira, que Ele não existiu, que Ele não foi Deus, que foi um homem normal, comum. Estes inimigos de Deus, e que fazem mal também aos crentes, aos seguidores do Senhor, fazem mal, os perseguem também, os caluniam, os ofendem, os deserdam, os expulsam de suas casas, dos seus lares, os buscam para tirar suas vidas, os buscam para levá-los à prisão.
todos estes inimigos de Deus não têm perdão. E nós, os seres, pois, não os perdoamos também, porque se amamos a Deus, o inimigo de Deus é meu inimigo também. O amigo de Deus é meu amigo também. Assim diz a Bíblia. Assim nos ensina nosso Deus aqui, na Bíblia, e não somente na Bíblia, mas também o Espírito Santo, que é quem está governando nossas vidas, nossos corações, governando nossa forma de pensar também. Ele nos ensina. Ele nos ensina e Ele ratifica que o que está aqui escrito é verdade e que o vivemos e que o praticamos. E ainda que os tempos tenham mudado, a moda e muitas coisas mudaram, os mesmos acontecimentos continuam de pé hoje em dia. Hoje em dia, o mesmo sentimento temos. Hoje em dia, somos rebeldes ou somos nobres, humildes, simples, cheios de ira. E isso sim, não tem moda. Nisso não há nenhuma mudança. Nisso, nem a ciência nem a tecnologia puderam conseguir fazer uma mudança na personalidade de um ser humano. Continua sendo igual. Portanto, Deus nos trata hoje assim como tratou as pessoas na antiguidade. Porque na antiguidade havia pessoas nobres e rebeldes, hoje também. E Deus abençoa e castiga. E aos seus inimigos os castiga, e aos seus filhos, os seus seguidores, pois os abençoa também. Portanto, todas estas coisas Ele nos ensinou na Bíblia. E hoje em dia o Espírito Santo nos ensina novamente e nos diz que isso é verdade. Que isso que está aqui escrito na Bíblia se vive em nossas vidas. E o Espírito Santo nos ajuda a entender e compreender muitas coisas que nós, quando lemos a Bíblia, não entendemos. Mas Ele nos faz entender com nossa realidade, com nossas vivências, com nossa vida cotidiana, com nossa experiência que vivemos, boas ou más. Aí Ele vai nos ensinando e nos vai dizendo, sim, vê o que está escrito aqui na Bíblia é verdade, porque tu estás vivendo, estás experimentando. Viste isso, viste aquilo, viste muitos exemplos, muitas experiências boas, mas então segue adiante, vive a vida alegre e feliz no Senhor, porque a Bíblia é uma realidade, a existência de Deus é uma realidade. O Espírito de Deus está conosco aqui no dia de hoje, e está sempre, e estará conosco sempre até quando? Até quando venha o Senhor nas nuvens por sua igreja. Bem, então seguimos aqui nesta promessa, nessas maravilhosas revelações que Deus dava ao rei Davi sobre o Senhor Jesus, sobre o Pai, sobre seus inimigos. E aqui estamos no verso 10, quando diz, fará seu fruto desapareceu da terra. O fruto de quem estávamos lendo? Dos inimigos do Senhor. Seu fruto, fruto dos inimigos, fará desaparecer da terra e sua descendência dentre os filhos dos homens. Quer dizer que o Senhor, o castigo que dá aos seus inimigos, é que Ele estará tirando essas pessoas, ainda o último da descendência. Diz que será tirado da terra e que não ficará nenhum da descendência dessas pessoas, porque isto é castigo que Deus dá aos seus inimigos, aqueles que blasfemam contra Deus. E o 11 diz, se tentam o mal contra ti, e nós, nos evangelhos, recordemos que ao Senhor Jesus lhe fizeram muitos males. Cuspiram nele, o humilharam, zombavam dele. Quando ele estava na cruz, lhe dizia, se tu és profeta, desça daí, porque não te curas a ti mesmo, porque não te salvas desta cruz, porque não desces daí e não fazes isso ou aquilo. Toda esta zombaria fizeram os inimigos de Deus. E aqui diz, se tentam o mal contra ti, no 11, e forjam maldades, mas não prevalecerão. Leiam o 12. Engrandece-te, ó Senhor, em teu poder. Cantaremos e louvaremos teu poderio. Então vejam, que está dizendo aqui, engrandece-te, ó Senhor, em teu poder. Cantaremos e louvaremos teu poderio. Quem? Quem são os que cantam? Quem diz cantemos?
Pois nós, a igreja do Senhor, os crentes no Senhor, são os que têm que cantar e louvar o nome do Senhor. Diz, cantaremos, louvaremos teu poder, tua grandeza, tua misericórdia, o poder de Deus. Então, não nos cansemos também de louvar e glorificar o Senhor. E não nos cansemos de repeti-lo. Podemos repetir 1 e 1000 vezes. Engrandecido seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome de nosso Deus. Deus vive, Deus existe, Deus é real. Ele está em meio de nós. Grande e maravilhoso é o Senhor. Todas estas são palavras de louvor para nosso Deus. Até aqui termina já a meditação da palavra do Senhor. E agora sim, vamos começar com as perguntas. Nesta tarde, muito boa tarde, irmã Maria Luísa, bem-vinda às Obras da Europa. Para mim é de muita alegria e muito regozijo que a senhora esteja aqui. Se a senhora me permite, 2 perguntas da Bíblia, uma está em Romanos 9. Bem, irmãos, Romanos 9, vamos todos buscar Romanos 9 para participar da leitura. Romanos 9, sim, irmã, qual o verso? Do 1 ao 3. Em Cristo digo a verdade, não minto. Em minha consciência dá testemunha comigo no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor em meu coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, os que são meus parentes segundo a carne. Irmã, a minha pergunta está aí e não entendo porque o apóstolo Paulo diz que prefere estar separado do Senhor como para se juntar com os irmãos. Não entendo. Diz, em Cristo digo a verdade e não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor em meu coração, porque eu desejaria eu mesmo ser anátema, quer dizer, incrédulo, que uma pessoa que não crê em Deus, que não crê no Senhor Jesus Cristo, então é uma pessoa maldita, já descartada, afastada. Este é o anátema, se afasta de Deus. Eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus Cristo, não creio nessas coisas, afastem-me. Então são os anátemas. Então diz que ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos. Seus irmãos são os judeus, os que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Então diz que aos israelitas, Deus lhes prometeu através de Moisés, através dos profetas, que eles seriam o pacto, que eles seriam a lei de Deus, que para eles seriam as promessas, que Deus estava oferecendo a eles para que eles desfrutassem. Se criam em Deus, se criam nos profetas, as mensagens que Deus enviou a eles através de todos os profetas. E que se eles criam, teriam um rei perfeito, um rei poderoso, um rei santo, justo, que lhes daria a felicidade, que tudo teria um governo deste rei. Então eram todas estas as promessas que eles, o povo de Israel, receberam da parte de Deus. Mas, como eles não creram, não aceitaram e desobedeceram a Deus, perderam todas essas promessas, perderam todas essas bênçãos que Deus lhes tinha. E Deus entrega isso à sua igreja, a igreja que formou o Senhor Jesus, lhes entregou. Então o apóstolo Paulo, como ele era judeu, ele era israelita, ele dizia que se sentia muito triste de ver os seus irmãos israelitas afastados de Deus. Não quiseram crer em Cristo Jesus, não quiseram aceitar a Deus, portanto, não participariam das promessas, das bênçãos, porque já pertenciam a outro grupo. E por isso ele sentia dor pelos seus irmãos israelitas, que depois que Deus a ele lhes falou no princípio, e lhes fez as promessas,
E ele via já que eles tinham perdido as promessas e as tinham recebido outro povo chamado a Igreja de Cristo. Essa é a tristeza de Paulo. Essa é a tristeza que diz que se ele pudesse ter se afastado, ter sido anátema também, separado de Cristo, sem crer em Cristo, estar lá com eles porque os amava, como é possível que a vocês Deus lhes deu a promessa? A vocês Deus lhes deu a promessa. Por que não estão desfrutando? Porque não creram, não obedeceram a Deus. Em contrapartida, nós aqui cremos e estamos obedecendo a Deus. E as promessas serão transferidas para nós. Que tristeza, dizia Paulo, que tristeza que vocês vivam essa situação. É isso. Então, aqui, já o apóstolo diz, dos quais são os patriarcas e dos quais Cristo procede segundo a carne, o qual é Deus. Diz que Cristo é Deus. Aqui está dizendo no verso 5, diz, dos quais são os patriarcas e dos quais, quer dizer, dos patriarcas segundo a carne veio quem? Cristo, que é quem? Deus, o qual é sobre todos Deus, bendito para sempre. Então, por isso, o apóstolo estava muito triste, porque seus irmãos perderam a bênção. E Deus deu a outros a bênção. E Paulo já pertencia a outro grupo. E essa era a tristeza de Paulo. Bem, irmã, tenho mais uma pergunta, irmã. Obrigada, irmã. No tempo de Adão e Eva, antes que eles pecassem, os animais falavam. Eu pergunto por que Eva falou com uma serpente, sem perceber que estava falando com um animal com muita tranquilidade, ou era porque já tinha cobiça e não percebia que estava falando com um animal, como o Balaão, que estava falando com um asno, e falava com ele porque ia fazer uma viagem por cobiça, então também não percebia que estava falando com um animal. Bem, irmã? Não, irmã. Os animais não falavam, como também não falam agora. Bem, ainda os papagaios dizem, falam. Aí eles ensinam a falar, mas não sabem o que estão falando. Na antiguidade, não, os animais não falavam, mas Deus permitiu que o diabo falasse através da serpente. E hoje em dia, aqui mesmo na Bíblia encontramos também quando um asno, não sei se vocês leram que um asno falou, quando Balaão diz que Balaão ia montado em um asno, e o asno viu o anjo do Senhor, e o asno, pois, o asno é um burro, não sei se dizem burro aqui ou um burrinho, bem, um asno. Diz que viu o anjo do Senhor e ele freou. E Balaão diz que o açoitava muito para que seguisse. E foi tanto que Deus permitiu que o asno, o burro, falasse. E ele falou. E falou coisas. Então, é Deus, é o poder de Deus que faz isso. E permite ao diabo também. Então, o que aconteceu com Eva, quando a serpente falou com ela, não era um animalzinho físico da serpente, mas o diabo tinha possuído a serpente, entrou na serpente, usando a serpente para falar a Eva e falou. Portanto, isso não é que digamos que isso é algo que seja impossível, porque para Deus tudo é possível. E o Senhor Jesus, por exemplo, dizia aos seus discípulos, ou alguém que lhe criticou, lhe dizia que não pregasse o evangelho, que veja que o buscavam para tirar sua vida, que havia perigo, que melhor fosse que ele se escondesse, que ele fugisse, que ele fosse para outro lugar e que não falasse. Então o Senhor Jesus lhe disse, se eu não falo, as pedras falarão. Se ele disse que uma pedra, que é um ser inanimado, e ele disse que as pedras falariam, e eu creio, porque para Deus nada é impossível. Então, pois com mais razão, os animais, Deus também lhes permite, em algum momento da vida, em alguma ocasião da vida, permite para demonstrar a um ser, salvar alguém, guardar alguém ou fazer alguma demonstração. Deus permite que um animal fale. Mas não é porque os animais falem, senão é que ou estão as forças do mal ou aí estão as forças do bem. Está aí o diabo usando a serpente, por isso falou a Eva. O diabo poderia ter falado com Eva assim, sem entrar na serpente, assim mesmo, ouvir uma voz que lhe fale.
porque os demônios falam dessa forma. Os demônios começam a falar às pessoas e as pessoas escutam vozes. A pessoa diz, escuto vozes que me dão ordens. Uma vez um jovem me dizia, eu escuto umas vozes no meu ouvido que me dizem que eu me suicide, que eu tire a minha própria vida, que eu vá e me lance diante dos carros para que um carro me atropele. Então, essa pessoa, muitas pessoas me contaram que escutam essas vozes, estas ordens. Mate essa pessoa, vá e enfie uma faca naquela pessoa. Tudo isso me contaram. Então, tivemos que orar, porque é o demônio falando à pessoa para que se suicide ou para que vá e tire a vida de outro. São demônios. É o poder que o diabo faz. Mas Deus também, acontece que Deus também fala aos seres humanos. Mas quando Deus fala aos seres humanos, Deus não usa vozes para falar às pessoas, mas usa o dom da profecia, ou usa sonhos, ou usa as visões. Ou numa visão, num sonho, as pessoas estão sonhando com Deus e Deus pode lhe falar, pode escutar uma voz do céu que lhe fale. Isso é normal. Ou nas visões também. E aí ouve que há uma voz de Deus que lhe dá ordens e lhe ensina algo. Isso é normal. Mas assim nós, na vida real, que escutemos vozes que nos dão ordens, não creiamos, não obedeçamos, porque são espíritos enganosos. São espíritos porque o diabo sim faz isso, de falar assim, e escutar vozes para atormentar as pessoas. Deus nos fala através do dom da profecia. E assim, pois essas experiências que viveram os personagens bíblicos, o diabo, pois, usou a serpente para falar. O Senhor Jesus dizia que ele podia fazer com que as pedras falassem, também se ele mandassem ficar quieto para não falar do Evangelho do Senhor. Então, Deus é poderoso. Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos ensinou regras e nos ensina como devemos nos conduzir para que não nos deixemos enganar pelo diabo. Porque o diabo é também muito poderoso e quer nos enganar e quer que nós não louvemos nem busquemos a Deus, mas que sejamos sempre ignorantes do caminho de Deus e que nos deixemos cair nas redes do inimigo. Então, por isso, devemos ser cuidadosos e sábios e aprender a doutrina do Senhor. Bem, irmãos, lhes convido para que vocês continuem assistindo aos estudos bíblicos. Nos estudos bíblicos, possivelmente, estarão as perguntas que vocês aqui faltaram no dia de hoje. Portanto, vamos orar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor e agradecer a nosso Deus por este privilégio tão grande que Deus nos deu de ser sua igreja, de ser aqui seu povo, de ser esse povo de Israel espiritual, que é o que Deus nos deu, este título de israelitas espirituais. E nós nos sentimos orgulhosos, porque estamos aqui, na presença de Deus. Diante de nosso Deus estamos, e Ele nos está vendo e escutando, e Ele está olhando os nossos corações, se estão dispostos ou não. Deus quer que o amemos com todo o coração, que o busquemos, leia a Bíblia e fale a Deus. Diga a Deus que se manifeste em sua vida, que lhe revele, que lhe ensine, que o ajude a mudar, que o ajude a ser um homem diferente e uma mulher diferente, homens de Deus ou uma mulher de Deus. Peça a Deus que Deus não está tão longe e Deus escuta a todos os seres. Portanto, vamos honrar ao Senhor e glorifiquemos ao nosso Deus e cantemos ao Senhor um coro. Cantemos ao Senhor este coro que diz: Desperta-te, Sião, levanta uma tenda. Sião é a igreja do Senhor. É como dizer, despertemo-nos à realidade, engrandeçamos este lugar que temos para Deus, porque virão muitas pessoas ouvir a palavra de Deus, deleitar-se assim como nós nos deleitamos na sua palavra. O coro número 12 ou 6?
o coro número 6, vamos cantar com nossas mãos assim levantadas, dizemos ao Senhor que somos sua igreja e que queremos expandir-nos em nossos corações para dar cabida a muitas pessoas que virão e se converterão ao Senhor para louvar o seu nome. É isso. Vamos cantar com todo o nosso coração. Poderoso nuestro Dios, vamos a estar orando. Padre Santo, gracias Señor. Gracias Señor por este día, por esta tarde, por esta meditación de tu palabra santa. Permite Señor que tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y descienda con poder en nuestros corazones Señor, y que tú Señor seas tocando nuestra vida, nuestro corazón, limpiando Señor, quitando las ataduras del diablo, las trampas del diablo, rompiendo cadenas, destruyendo toda maldad del enemigo, toda envidia del diablo, toda maldición del diablo sea cortada, sea quitada y destruida en esta tarde. Liberta a cada uno, limpia Señor, limpia los corazones, limpia la mentalidad, quita el orgullo, la vanidad, la rebeldía, la necedad, la dureza de corazón. Destruye toda obra maligna, Señor. Extiende tu mano poderosa. Haz milagros y señales. Ayúdanos, Señor. Queremos alabarte, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificar tu nombre, queremos entregar nuestro corazón a ti, mi Señor, y amarte siempre en todos los días de nuestra vida, por donde quiera que andemos, Señor, en el mundo. Siempre nuestro corazón y nuestras alabanzas sean para ti. El reconocimiento para ti, mi Señor. Bendito Dios, poderoso Dios. Gracias, Padre Celestial. Te pido, mi Padre, que extiendas tu mano sanadora, Señor, y tú seas sanando las enfermedades diversas del cuerpo. Señor, sana estas enfermedades, este cáncer, este SIDA. Sana, Señor, de la cabeza, del vientre, la esterilidad de mujeres, esterilidad de los hombres. Sana, Señor, también el autismo. Quita, Señor, todas estas enfermedades, estos espíritus malos, espíritus inmundos de enfermedad, la piel, la sangre, los huesos, las articulaciones. Señor, las diversas enfermedades que el diablo ata a la gente. Te pido, mi Señor, que tú limpies y libertes a cada uno y sanes a cada uno. Mi Señor, extiende tu mano sanadora. Liberta, Señor. Quita brujerías, hechicerías, maldiciones. Quita, Señor, todo espíritu inmundo que posea a los hermanos o a las hermanas o a los niños o a los ancianos. Echa fuera, Señor, todo espíritu inmundo, todo poder del diablo, toda maldición, brujerías. Liberta y sana, mi Señor. Hay poder en Jesucristo. Poder en Jesucristo, y el poder del Señor Jesucristo sana todas las enfermedades. El poder de nuestro Dios, el poder del Señor, liberta a todos, limpia a todos. Señor, gracias, Señor. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor. Bendito tu nombre para siempre. Poderoso Señor, poderoso Rey. Bendito el Rey que vive y reina. Santo eres,
santo es tu nombre. Gloria a Dios, gloria al Todopoderoso, bendito para siempre. Bendice a cada persona, mi Señor. Cada uno tiene una petición en su corazón, cada uno tiene una necesidad, cada uno tiene un anhelo en su corazón. Te pido, mi Padre Celestial, que tú seas concediéndoles sus anhelos y que tú, mi Señor, seas bendiciendo a cada uno, dándole, Señor, lo que necesita, lo que pide, lo que anhela. Padre, extiende tu mano y bendice en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos, mi Señor, te lo pedimos, Señor. Alabado tu nombre, bendito tu nombre, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso es el Rey que vive para siempre, el Rey que reina, el justo, el santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Grande eres, Señor, grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Gracias, aleluya. Gracias, Señor. Ahora bendice, Padre, a los hermanos y a las hermanas, a los que diezman y ofrendan. Bendícelos, soluciónales, Señor. Dales en abundancia, dales en abundancia, dales prosperidad material y espiritual. Prospérales en su camino y dales bendiciones en abundancia. Bendice, Señor, y levanta obreros, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta profetas y maestros, levanta apóstoles, mi Señor, levanta a todos ellos, mi Señor, para la honra y la gloria tuya, para el trabajo de la evangelización, para que todos, mi Señor, reciban, Señor, reciban la palabra, reciban la enseñanza, la doctrina santa y perfecta. Bendito Dios, bendito el Señor, bendito mi Salvador y Dios. Gracias, mi Señor, gracias, mi Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo. Grande eres, Señor, digno eres, Señor, de las alabanzas. Grande eres, las victorias que nos da Jehová, Jehová santo y Jehová reina. Bendito para siempre, bendito el Señor para siempre. Gracias, aleluya. Gloria a Dios, gloria a tu nombre. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos la honra y la gloria, Señor, por siempre. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano.